Severo Snape é um dos personagens mais complexos e bem escritos do mundo de Harry Potter. Sua dualidade entre vilão e herói cria uma camada profunda de interpretação. Ele é cruel com Harry, mas suas motivações vão além de um simples desgosto. O ódio e desprezo de Snape por Harry está diretamente ligado ao passado. Suas desavenças com James Potter, o Tiago, pai do protagonista, moldaram sua relação com o garoto. Esse ressentimento é essencial para entender o personagem. Sem essa carga emocional, Snape perde parte de sua essência. Severo também carrega uma aura de mistério e severidade. Sua postura é sempre fechada, calculista. Ele não é um personagem que se revela facilmente. Cada gesto, cada palavra tem um peso. Essa característica exige um equilíbrio delicado na interpretação e principalmente no roteiro. Além disso, Snape é um bruxo extremamente habilidoso. Sua inteligência e domínio das artes das trevas e poções são incontestáveis. Ele não é apenas um professor rabugento, mas uma figura respeitada e temida. Essa combinação de traços é muito difícil de reproduzir. Severo não é apenas um professor rígido, ele é ativamente cruel. Seus métodos de ensino beiram o abuso, especialmente com alunos como Neville Longbottom, que sofre humilhações constantes. Essa maldade não é acidental, é parte fundamental do que é o personagem. O favoritismo dele pelos alunos da Sonserina é escancarado. Enquanto protege Draco e seus amigos, ele sabota Harry, Hermione e outros sem nenhuma justificativa pedagógica. Isso não é apenas antipatia, mas uma manipulação deliberada do ambiente escolar que não deveria ser apresentada por um adulto. Seu tratamento com Hermione é outro exemplo. Ele a ridiculariza publicamente, desencorajando sua intelectualidade curiosa. Um professor de verdade nutriria o talento, não a sufocaria por puro despeito. Severo falha como educador de maneira intencional. Até sua relação com colegas professores é bem problemática. Ele não esconde seu desdém por figuras como Lupin e até mesmo Dumbledore em certos momentos. Essa postura arrogante e isolada reforça que ele não está ali para ensinar, mas para cumprir uma agenda pessoal. O roteiro dos filmes amenizou muito essa crueldade, tornando-o mais carismático do que deveria. Mas nos livros, Snape é inegavelmente uma figura sombria que só ganha redenção no final, e mesmo assim sem apagar seus atos repreensíveis. Snape teve papel direto em algumas das maiores tragédias do mundo bruxo. Ele entregou fragmentos da profecia para Voldemort, o que levou à morte dos Potter e ao tormento dos Longbottom. Sua ligação com os Comensais da Morte não foi um deslize juvenil, teve consequências devastadoras. Mesmo após trocar de lado, suas ações continuaram prejudiciais. Ele deliberadamente tentou fazer com que Sirius Black, um homem inocente, tivesse um destino pior que a morte com os Dementadores. Não por justiça, mas por puro rancor pessoal. Sua vingança importava bem mais do que a verdade para ele. A exposição de Lupin como lobisomem foi outra jogada cruel. Snape sabia que isso o faria perder o emprego e o pouco respeito remanescente que tinha na sociedade bruxa. Mais uma vez, usou seu conhecimento íntimo para destruir alguém sem qualquer remorso por isso. Seu passado como Comensal da Morte não era apenas erro da juventude. Ele acreditava na supremacia dos bruxos puro sangue e só mudou de lado por ter ocasionado a morte de Lilian Evans, uma amiga de infância e amor platônico. Não era por uma real mudança de valores. Isso coloca sua redenção em perspectiva. Foi egoísta?
até no início do seu arrependimento. O fato de Neville ter sido torturado psicologicamente por anos pelo homem que ocasionou a destruição de sua família é uma ironia cruel. Snape nunca demonstrou qualquer peso por isso, mostrando que sua capacidade de causar sofrimento ia muito além da sala de aula. Severo, nos livros, morre como viveu, de maneira ambígua. Sua morte não o absolve, apenas revela que, no fundo, ele nunca superou seu ódio, seu rancor ou seu amor obsessivo. A redenção veio, mas a um custo altíssimo, sem apagar os seus erros. Seu sacrifício final foi crucial para Voldemort cair, mas isso não o torna um herói sem mácula. Ele ajudou o bem por motivos pessoais, não por virtude. Essa nuance é importante. Snape nunca foi bom, apenas útil. Conforme já foi dito, os filmes suavizaram essa crueldade, transformando-o num anti-herói romântico, mas nos livros fica claro, mesmo no final, ele trata Harry com certo desprezo. Nem a morte limpou a sua amargura. O grande ator Alan Rickman deu ao personagem uma dignidade que o Snape dos livros nunca mereceu. Os roteiros dos filmes omitiram seus piores momentos, criando uma versão mais palatável e bem menos fiel. No fim, Severo é um homem que fez o mínimo para se redimir, mas nunca realmente conseguiu mudar por completo. Sua história é de dor causada e sofrida, não de perdão e crescimento. E talvez isso seja o que o torna tão fascinante e complexo. E é dentro desse contexto que a escolha de Papai Cedo como Severus Snape na nova série da HBO sobre Harry Potter traga uma camada inesperada à discussão sobre o personagem. O mundo bruxo pode não ter racismo, mas o mundo real tem. E isso, inevitavelmente, afetará como o público interpretará essa versão do príncipe mestiço. O fato de Severo ser filho de uma bruxa com um trouxa sempre foi um ponto importante e simbólico. Uma metáfora sobre preconceito de sangue, mas não sobre raça. Colocar um ator negro no papel transforma essa metáfora em algo muito mais concreto, que dialogará diretamente com questões reais da sociedade. Papai Cedo é um ator inegavelmente talentoso, mas sua escalação levanta perguntas complexas. Como o público receberá um Snape negro sendo cruel com alunos como Neville e Hermione? Como interpretarão a imediata desconfiança de Harry com o professor? Como serão os insultos proferidos sobre a aparência física de Snape por vários outros personagens? Isso tudo está presente no livro. A dinâmica de poder racial no mundo real pode distorcer a percepção do personagem de maneiras imprevistas. A HBO claramente quer repensar a representação na série, e cedo certamente trará novas nuances ao papel. Mas será que a narrativa original de Snape, um homem amargurado e quase sempre odiável, será lida da mesma forma quando atravessada por esse novo contexto racial? Essa escolha pode enriquecer a história ou criar contradições narrativas involuntárias, mas com certeza atrapalha a adaptação e transposição de elementos textuais dos livros para a série. Resta saber se a produção abordará essas questões de frente ou se tratará a mudança como meramente estética, ignorando o peso que ela carrega para o público moderno. A diversidade é necessária, mas Snape pode ser o personagem mais problemático para essa representação. Sua história já é carregada de ambiguidades morais e adicionar, mesmo que involuntariamente, uma nova leitura social pode complicar ainda mais
a recepção e percepção do público. Os entraves que sofreu contra os marotos e a desilusão amorosa podem até criar uma certa simpatia inicial para algumas pessoas, mas seu comportamento juvenil como aspirante a comensal e praticante das artes das trevas e posterior como professor anulam qualquer noção de vítima inocente. Um Severo negro, sendo cruel com alunos majoritariamente brancos, como se espera, pode gerar associações incômodas, mesmo que não intencionais. Sua participação nos Comensais da Morte, grupo essencialmente supremacista, ganha um tom ainda mais perturbador com essa mudança. A ironia de um homem negro ter apoiado ideias de pureza de sangue não seria perdida pelo público. Mas será que essa camada adicional serve à história ou a distrai? A escalação de cedo poderia funcionar melhor em papéis como Kingsley Shacklebolt, onde a representação viria sem esse histórico problemático. Em Severo, a diversidade pode acabar ofuscando as nuances já complexas do personagem original. A HBO claramente busca modernizar a adaptação, mas precisamos questionar: essa mudança ajuda a contar uma história mais fiel ou cria contradições narrativas que nem a autora poderia prever? O risco de reinterpretações indesejadas é bem real. A fidelidade ao material original exige que Severo permaneça uma figura moralmente ambígua. Nem vilão puro, nem herói convencional. A introdução de uma leitura racial não prevista nos livros pode, sem querer, simplificar ou distorcer essa complexidade. O risco é que o público passe a interpretar suas ações principalmente através do prisma racial, quando a narrativa original gira em torno de ódio pessoal, traumas de infância e lealdades contraditórias. A crueldade de Snape pode acabar sendo inconscientemente justificada ou condenada por motivos alheios à história. A série agora terá que lidar com um paradoxo: como manter a essência impalatável do personagem sem que isso seja lido como um estereótipo prejudicial. Algumas de suas piores ações, como o tratamento com Neville, podem adquirir um peso não intencional. A produção certamente quer inovar, mas a pergunta permanece: essa mudança servirá à complexidade do personagem ou criará uma camada de interpretação que pode ofuscar a intenção original? A racialização de Severo Snape pode abrir discussões válidas, mas também tem um potencial de desviar o foco da narrativa principal e até mesmo da curva dramática e de crescimento do personagem. No fim, o desafio será equilibrar representação com fidelidade, garantir que a nova leitura não apague as nuances que fizeram o personagem algo tão fascinante e controverso nos livros. A série precisará navegar essas águas com extrema cautela. O que os fãs querem é uma adaptação que honre a profundidade da obra original. Se a escolha de Papa e Cedo servir para ampliar e não limitar as nuances de Snape, terá valido a pena. Mas, se for apenas um gesto vazio de inclusão, será apenas mais uma das oportunidades perdidas em adaptações. E você, acha que essa escolha agrega ou prejudica a história? Deixe aí nos comentários se a série entregará o que os livros do universo Harry Potter merecem. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais análises como esta, mas principalmente sobre videogames. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço.